Boa tarde a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos então mais uma vez aqui na Casa Espírita, Sociedade Espírita Urubatã de Melo, para então transmitirmos a atividade espiritual da tarde de hoje, a palestra e posteriormente serão então aplicados os passes a todos os nossos irmãos que aqui estão. Então convidamos aqueles irmãos presentes aqui na casa e aqueles que estão em casa, se desejarem, fechar levemente os olhos para acompanharmos então a prece de abertura. Vamos desde já agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, sintonizando com o Urubatã de Melo e todos os demais benfeitores espirituais que nos assistem aqui neste momento. Aproveitando essas boas energias que nos são enviadas, roguemos a Deus e a Jesus a proteção, a bênção e o auxílio para todas as atividades da tarde de hoje. Solicitamos também o amparo para a equipe espiritual desta casa, que possa prevalecer aqui a harmonia, a paz e o bem a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e que o reino do bem nos chegue. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, ó Pai, o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação da matéria, nem de espíritos menos esclarecidos. Mas envia-nos, ó Pai, um raio da tua divina luz, para que esclareça o caminho reto que conduz aos pés do grande e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Podemos então abrir os olhos e vamos agora acompanhar a parte doutrinária da tarde de hoje, que será feita pela nossa irmã Susan e que vai trazer para nós o tema A Sementeira do Amor. Fique à vontade, Susan. Boa tarde, irmãos. Aos que estão aqui conosco nesta casa e também a todos aqueles que nos assistem através dos canais virtuais. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Então, como a nossa irmã Jane já falou, eu pretendo expor hoje sob o tema A Sementeira do Amor. Estamos, caros irmãos, há 2000 anos, caminhando ainda na escuridão de nossas mazelas. O nosso Criador, desejoso de nos ver progredir moralmente e espiritualmente em busca da nossa felicidade, nos enviou o seu Filho dileto, com a finalidade de entendermos os desígnios da criação. Mais do que fazer pregações, o Mestre Jesus nos trouxe seus ensinamentos, exemplificando na forma de agir durante o breve período em que ele esteve entre nós aqui no planeta Terra. O olhar de candura, os passos silenciosos e brandos, o coração puro, a mediunidade expressa nas curas, nas palavras caridosas, na forma de proceder perante os pecadores. O Mestre, até nossos dias, o único Cristo
que habitou entre nós. Fonte inesgotável de amor e de perdão, nos recomendou a obediência às leis do Pai, do nosso Criador. Pois, através desta proposta, nos indicava o reino dos céus, lugar onde se regozijam os espíritos puros, aqueles que aprenderam a ser mansos e humildes de coração. Demonstrou, através dos seus atos e das suas palavras, completa confiança naquele que nos criou. Tanta confiança que em nenhum momento da sua presença entre nós, ele vacilou na missão de auxílio a nós todos que ainda somos pecadores. O amor era o seu método de convencimento. Suas palavras traziam a consolação esperada, essa que ilumina o nosso interior e acende em nós a fé raciocinada. Através das suas explanações, ele modificou os ânimos e igualou todos os seres humanos. Quando ele esteve entre nós, havia senhores e havia escravos. Sendo que os escravizados foram derrotados nas invasões que se faziam costumeiras à época. Invasões a outros povos, a outras nações, com o objetivo de expandir os domínios, amealhar riquezas e fortalecer o poder do governante, então o César. Muitos desses irmãos infortunados, nas suas terras antes da escravidão, eram senhores, nobres, ricos, e ao serem derrotados, passavam a condição de escravidão. Eles perdiam a família, ou eram separados dela, eles eram expropriados dos seus bens e se tornavam indignos de um olhar de piedade. Eram tratados como seres inferiores, que não possuíam direitos nem vontades, muito menos misericórdia. Também, entre os dominadores e os dominados, havia os miseráveis, que mesmo não sendo escravos, eram vistos como a escória da sociedade da época. No que tange às questões religiosas, o culto era efetuado a muitos deuses. Era o que vigorava e era considerado legítimo. As oferendas aos diversos deuses visavam favores e também aplacar supostas iras desses deuses, e eram muito incentivadas pelos sacerdotes da época que dominavam os templos e as mentes. Aqueles que desdenhavam dos cultos ou que desobedeciam às tradições, a pena mais branda era o açoite para aqueles que eram dominados. Imaginemos, então, uma nova filosofia que pregava um Deus único, que não aceitava oferendas e que também não punia.
E o pior de tudo para os cidadãos daquela época, igualava patrícios e miseráveis, autoridades e governantes aos escravos e aos servos. Isso era inconcebível para a realidade da corte instalada. Ensinava o Cristo que todos eram filhos de um Deus único e que para este Pai soberanamente justo e bom éramos todos iguais. Um Deus tão bondoso que ouvia as preces de todos e propagava através dos ensinamentos de Jesus o amor e a caridade, a humildade e o perdão. Imaginem como estes conceitos, naquela época, reverberaram no coração daqueles que, pela posição social que ocupavam, ou pela nobreza de nascimento, ou ainda pela autoridade que possuíam, serem igualados aos mais ínfimos seres no seu entendimento. Desta forma, se faz fácil entender que aqueles que esperavam ardentemente o Messias, o profeta que já era prometido nas Escrituras, se enterneceram por suas palavras. E quando ele pronunciou a palavra divina, amor, os povos estremeceram. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nada mais a temer, pois o Cristo prometia o reino do Pai àqueles que entendessem os seus ensinamentos e que mudassem as suas atitudes. O Espírito de verdade nos trouxe a revelação para o nosso cotidiano, pois se faz urgente que semeemos dias melhores nos rumos da vida terrestre, a partir e a iniciar em nós mesmos. Sabemos que somos seres eternos, que o nosso espírito é imortal. Então, temos que cultivá-lo como se cultiva um campo, pois toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrenos, os quais são efêmeros, busquemos, irmãos, a nossa elevação espiritual. Quando compreendermos em plenitude os ensinamentos do Mestre, entenderemos que a sua sementeira de amor une todos os seres e nela encontraremos as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é o sentimento de essência divina e todos nós o possuímos no fundo do nosso coração, pois Deus depositou esse germe vivaz nele. Esse germe, o amor, se desenvolve e se engrandece com a moralidade e a inteligência. E ainda que ele seja comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida
da existência humana. Também o mestre precisou de afeições sinceras e duráveis. E estas ele encontrou entre os seus discípulos e outros amigos que se encantaram com a doçura do seu olhar e a brandura da sua voz e se renderam ao seu amor. Mas em nenhum momento ele pregou algum conceito de grupo restrito, pois a sua doutrina era e é de acolhimento. Aos seus discípulos deixou seus ensinamentos, para que eles o propagassem e o fizessem criar raízes. O cristianismo, nos seus primórdios, exigiu de seus seguidores muito trabalho edificante e muitas dores por amor ao Cristo. Por isso, muitos morreram ao longo das pregações dignificantes. Outros tantos foram atirados às feras em circos romanos. Mas a sementeira de amor triunfou e resplandece em nossos dias, apenas nos impondo essa primeira e tão importante lei. E para que nós possamos praticar a lei de amor, como Deus nos oferece, é necessário que cheguemos a nos amar como irmãos. Diremos, é fácil? Não, claro que não. A tarefa é longa e difícil, mas já temos o campo preparado. Como todas as fases de um planejamento que visa obter o sucesso, precisamos planejar nossas ações em busca dos mundos que Jesus nos apresentou. Pois ele nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos inferiores, mundos de provas e expiações, como a Terra, este planeta que nós habitamos, mas também nos falou nos mundos superiores, ou seja, mundos felizes, onde habitam espíritos avançados em plena harmonia, como verdadeiros irmãos. Como podemos rumar para esses mundos? Um dos passos é eliminando em nós o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Isso inclui nos amarmos como verdadeiros irmãos. E o Mestre nos disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. E qual é o limite do próximo? A família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade toda. Falamos em mundos felizes. Pois bem, nosso planeta, ainda qualificado entre os planetas de provas e expiações, em breve, pela transformação social e moral
de seus habitantes, verá a prática dessa lei sublime, a lei de amor, reflexo da divindade plenamente estabelecida entre nós. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Espera aí, eu disse felicidade durante a vida terrestre? Isso mesmo, porque isso é possível. Sim, a felicidade se dará através do aperfeiçoamento de nós todos. Porque nós, irmãos, vamos todos nos render ao amor do Pai. Mas daí a gente pensa, e como agirão os nossos irmãos mais rebeldes, os viciosos, aqueles violentos? Esses deverão se reformar quando virem os benefícios desta prática. Não faças aos outros o que não queres que façam para você, mas, ao contrário, faças aos outros todo o bem que está em suas mãos fazer. Ouvimos por aí que existem seres que não mudam, que o mal lhes dá prazer. Mas não creais, irmãos, na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Mesmo a seu mau grado, esse nosso irmão cederá. Pois o amor verdadeiro, esse que o Criador inseriu no âmago do nosso ser, vivifica e fecunda. E mais cedo ou mais tarde, ele para de resistir e se inunda do amor divino. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado. E nela veremos a prática da caridade, a prática da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação e do sacrifício. Todas essas virtudes, filhas do amor. Relembremos então de João, o evangelista, na etapa de enfermidade e de velhice, as quais suspenderam o curso das suas pregações. Então ele repetia estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, eis que chegou a hora esperada. E então eu repito algumas palavras já ditas no início desta explanação. Se faz urgente que semeemos dias melhores nos rumos da vida terrestre, a partir e a iniciar em nós mesmos. Utilizemos com proveito as lições do Mestre. Sabemos o quanto é difícil a sua prática integral, mas a nossa alma retira dela um bem imenso. Meus queridos, façamos o esforço necessário para que os sublimes ensinamentos do Cristo
nos vivifiquem para um porvir de paz. Amemo-nos e veremos a terra transformada, galgando esse degrau evolutivo que tanto almejamos, onde a alma dos justos deverão presenciar o repouso. Amemos bastante, a fim de sermos amados. Só este pensamento, tão justo quanto o próprio Cristo, consola e acalma as penas de cada dia. Ou ainda, praticando esta sábia máxima, iremos nos elevar de tal modo acima da matéria que mesmo antes de nosso planeta ascender ao mundo de regeneração, estaremos já espiritualizados nas máximas do Mestre Jesus. E um dia nos encontraremos todos como uma grande família, pois aqueles que a compõem, como nós, são todos filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Caros irmãos, Deus seja louvado. Muito obrigada. Então, nós agradecemos a nossa irmã Susan pelo trabalho que ela trouxe para nós na tarde de hoje, nos levando mais uma vez à reflexão do ensino maior do Cristo, né? Amemo-nos uns aos outros. Agora, então, que nós possamos passar para a nossa segunda e última parte das atividades da tarde de hoje, onde nós vamos fazer as irradiações, as preces, as rogativas. Então, convidamos mais uma vez aqueles que desejarem fechar levemente os olhos, para mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, solicitando o amparo da equipe espiritual de Urubatã de Melo e demais espíritos de luz. Iniciemos as nossas irradiações, pedindo a bênção e a proteção para os nossos lares, os nossos familiares, onde quer que eles estejam neste momento. Que Deus e Jesus concedam-nos a saúde do corpo físico, o perdão das faltas também entre os familiares, o esclarecimento diante das dúvidas e que prevaleça o amor e a paz dentro das nossas casas, para que assim possamos evoluir de uma forma individual ou em conjunto. Roguemos também pela saúde daqueles que se encontram doentes, nos hospitais, nas casas de saúde, nos seus lares, para que possam ter resignação diante deste momento da dor física e que recebam o amparo divino e a cura diante dos seus merecimentos. Peçamos também a proteção e a bênção para todos os asilos, as casas de repouso, as entidades que abrigam as crianças e por todos os trabalhadores desses locais. Pelos irmãos menos favorecidos que perambulam pelas ruas, pelos irmãos presidiários, desejando que eles possam encontrar o caminho da regeneração e que sejam recuperados e vão para uma vida de paz. Também que possamos nos lembrar daqueles irmãos encarnados e desencarnados que sofrem as mais diversas aflições. Peçamos a Deus e a Jesus a misericórdia das suas faltas e o consolo diante do desespero e da dor, a fim de que aumentem a sua fé em Deus, que não nos abandona e nos atende sempre na hora certa. Possamos também, nesse instante, irradiar por todos aqueles que ainda se encontram envolvidos em todos os tipos de vícios,
as drogas lícitas, as drogas ilícitas, aqueles que também permanecem na violência, no crime, que estão afastados do caminho do bem e estão gerando dor e sofrimento para si próprios e para com quem convivem. Que Deus possa auxiliá-los a encontrarem a luz que os levará para o caminho da paz e do bem. De uma forma especial, também possamos nos lembrar, neste momento, dos nossos irmãos desencarnados, aqueles que já partiram para a pátria espiritual antes de nós, nossos familiares, amigos, conhecidos e também nossos irmãos suicidas. Que os benfeitores de luz possam auxiliá-los no esclarecimento e no entendimento dessa nova vida que eles se encontram agora como espíritos desencarnados. Que os leve para o reajuste e os conduzam para a luz. Roguemos também ainda pelos nossos adversários ou inimigos desta ou de outras encarnações, pedindo perdão pelas ofensas que possamos ter proferido contra eles, assim como os perdoemos se nos causaram mal nesta ou em outra existência, desejando o perdão e a concórdia entre todos. Neste instante, que possamos irradiar através do nosso pensamento a todos aqueles que sabemos estarem necessitando de uma energia, de uma irradiação positiva, que possamos mentalizá-los neste instante, onde quer que se encontrem, e os mesmos receberão, se for dos seus merecimentos. E não nos esqueçamos de vibrarmos favoravelmente pela paz em todo o nosso planeta, começando pela nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade, o país todo. Que os espíritos de luz possam contar com a nossa energia positiva para esse trabalho de pacificação da humanidade. E assim, plenamente harmonizados com Deus, com Jesus nos nossos corações e pensamentos, vamos colaborar também com o pensamento para a fluidificação das águas que aqui foram trazidas, que os bons espíritos enviem os fluidos salutares, para que tragam os elementos curadores que vêm do laboratório divino e que transformem essas águas em verdadeiros medicamentos para o benefício daqueles que vão fazer uso das mesmas. E que neste instante, agora, possamos nos tornar receptivos ao passe, esquecendo temporariamente das nossas preocupações, dos nossos pensamentos negativos ou algo que possa nos desarmonizar. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que recebamos as energias que já se encontram aqui e que tudo que desejamos e viemos em busca hoje, sejamos merecedores de recebermos. Vamos aproveitar para fazermos as nossas rogativas, agradecer, esperando em Deus a concessão daquilo que queremos para nós e para todos os nossos irmãos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão.
Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa imagem. Assim, então, com esta prece que endereçamos à espiritualidade, a Deus, a Jesus, vamos mais uma vez, irmãos, agradecermos a toda a equipe espiritual de Urubatã de Melo por mais esta oportunidade de nos esclarecermos, aprendermos e darmos um passo a mais para a nossa evolução moral e espiritual. Que Deus nos guarde e nos proteja todos os dias das nossas vidas, que procuremos cumprir sempre com os desígnios divinos em todos os momentos e que possamos ter uma semana abençoada de paz, dividindo com todos aqueles que vamos encontrar tudo aquilo que recebemos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, e que assim seja.